Olá galera do 8º ano, professor Jair chegando com mais uma aula de filosofia. A filosofia é algo tão interessante que é o momento que nós temos de sentar na sala da sua casa e discutirmos sobre vários temas que são temas atuais, temas que estão direcionados à nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conhecimento. Bacana, né? Nós estamos falando nesse capítulo sobre conhecimento baseado na visão de Kant. E o mais interessante é que nessas aulas nós estamos descobrindo coisas fantásticas sobre sua teoria e sobre tudo aquilo que ele afirmava. Hoje, na nossa aula, nós iremos falar um pouco sobre a segunda revolução copernicana. Então, trazer para vocês podem abrir o livro de vocês, sentem na sala de vocês, peguem um material de vocês, o livro de vocês, abram na página 410 para que a gente possa dar uma sequência aos nossos estudos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, fazer uma comparação sobre Copérnico e sobre Kant, porque justamente nesse capítulo fazem uma comparação chamada Segunda Revolução Copernicana. Por que existe isso? Então nós vamos agora falar um pouco sobre essa revolução, que diz o seguinte: a Segunda Revolução Copernicana, tá? O que é, por que existiu isso, por que há essa comparação entre Copérnico e Kant. Então nós vamos agora fazer uma análise, entender um pouco. Você abre o seu livro na página 410 e vai acompanhando e grifando e marcando aí justamente aquilo que eu estou discutindo com vocês aqui na nossa aula virtual. Então a primeira coisa é o seguinte: você conhece a Revolução Copernicana? Então a pergunta é essa: quem foi ele? Copérnico idealizou o entendimento de que a Terra gira em torno do Sol. Quem? Você pergunta novamente. Copérnico. Ele criou justamente o entendimento e ele dizia que a Terra girava em torno do Sol. Isso justamente foi provando a teoria do heliocêntrica. É uma teoria onde ele fazia essa abordagem, tá? Continuando, com essa teoria, Copérnico fez uma revolução em sua época, pois quebrou muitos paradigmas, bem como dogmas religiosos. Então vamos prestar atenção nesses pontos que eu trouxe como destaque. Peço que vocês marquem no livro de vocês, página 410. Aqui está dizendo que Copérnico, depois que ele trouxe justamente essa revolução, que ele dizia que a Terra girava em torno do Sol, ele trouxe um problema com a igreja, com os dogmas da igreja, porque a igreja tinha uma linha de pensamento em que toda a sociedade, todas as pessoas precisavam estar debaixo do guarda-chuva da igreja. A igreja seria o órgão máximo e ela teria uma relação bem próxima e diretamente com o governo. E os demais ficavam abaixo desse guarda-chuva da igreja, onde a igreja ela era detentora de todo o poder. E aqui a gente começa a ver um novo processo na história da humanidade. Eu e você percebemos que com essa atitude, com esse entendimento de Copérnico, ele começa a quebrar paradigmas, ou seja, ele começa a sair debaixo do guarda-chuva, aquilo que estava preso, ligado à igreja, e com isso ele quebra os dogmas, né? E aí começa um novo momento. Por essa razão, se tem uma comparação entre ele, o Copérnico, com Kant. Há uma comparação entre os dois, porque Kant também vai, em seu período, trazer uma teoria em que vai contra a ideia de muitos filósofos. Perceba o que diz o texto, a continuidade do texto. No pensamento kantiano, nós chamamos pensamento kantiano, porque óbvio vem de Kant, isso mesmo. Fala-se em uma segunda revolução. Essa segunda revolução foi chamada Revolução Copernicana, que é justamente o título da página 410, não esqueçam. Que diz o seguinte: por quê? Por que foi chamado? Kant desenvolveu um pensamento inovador. Desenvolver um pensamento inovador em uma época dessa era algo sério, era algo complicado, porque a igreja detinha todo o poder. Então, quando alguém estava lá e criava uma teoria ou alguém trazia um pensamento inovador, era algo que causava polêmica para a época. Então, um pensamento inovador, assim como Copérnico, olha a comparação entre os dois. Conforme pensava Kant, os filósofos que o antecederam cometeram um engano. Eles afirmaram ou tentaram explicar a realidade. Para Kant, a primeira coisa, olha que interessante, nós estamos falando sobre Kant. A primeira coisa a se fazer era, antes de explicar a realidade, ele está dizendo que os antecessores do filósofo Kant, diretamente eles falavam sobre isso, né? Eles não faziam como Kant
vai nos explicar. Eles iam direto a uma realidade, mas Kant diz que, olha, antes de falarmos sobre a realidade, é interessante que eu e você possamos entender a razão e a experiência. Antes de irmos direto para a realidade, é necessário entendermos sobre a razão e a experiência. Então aí já foi um choque, aí já trouxe uma diferença. Por essa razão que existe uma semelhança entre Copérnico e Kant. Por isso que é chamada a segunda revolução copernicana. Beleza? Até aí todo mundo entendendo? Dando sequência. Questionando sobre o que ambos podem ou não conhecer e como se eles tivessem colocado a realidade exterior no centro e fizessem a razão girar em torno dela. O mais interessante nessa ideia é que ele traz como uma forma de incentivar e uma forma de fazer com que as pessoas passem a refletir. O propósito das nossas aulas de filosofia e o propósito do contexto filosófico é que eu e você possamos refletir sobre determinados assuntos. E justamente que eu e você possamos refletir um pouco sobre a razão e sobre a experiência. Então, por isso que nós estamos nessa discussão sobre o conhecimento, na visão de Kant. Olha como o conhecimento é importante, a forma como eu estou absorvendo o conhecimento, tá? Então, é importante que a gente fique atento para essas informações. O filósofo alemão defende, então, que o processo deve ser inverso. Deve-se colocar a razão no centro. A partir de então, deve-se indagar a própria razão, estudando-a criteriosamente a respeito de suas capacidades e limites de conhecimento do mundo. É assim que acontece a Revolução Copernicana em Kant. Do mesmo modo que Copérnico revolucionou o mundo ao afirmar que os planetas giram em torno do Sol, criando a teoria heliocêntrica. Kant revolucionou ao afirmar que não é o objeto que determina a forma como o sujeito ou a pessoa irá conhecê-lo, mas é a pessoa que determina como irá conhecer o objeto. Ele vai dizer que é o inverso, justamente isso aqui. Ele determina como irá conhecer o objeto, como a pessoa irá conhecer o objeto. Ok até aí? Beleza, nós vamos dar sequência, tá? Aqui no nosso... Um exemplo que ele vai trazer. Imagine que você está em sua casa, próximo à janela. Por meio dela você consegue ver tudo que se passa lá fora na rua. Carros, pessoas, crianças brincando. O mundo acontecendo. Para Kant, a capacidade que você tem de construir essas percepções não é uma graça de Deus, não é uma obra divina. Você consegue ter tal percepção em decorrência da capacidade racional. O que ele está alegando aqui? Que você tem uma capacidade racional e que essa capacidade racional faz com que você tenha a visão daquilo que está passando na rua. Não está dizendo que não é Deus, né? Nós estamos trazendo uma visão de um pensamento em que ele está trazendo para a sociedade. Vamos mais à frente, tá? Nós falamos já um pouco sobre isso na aula, nas nossas últimas aulas, e eu quero trazer aqui para vocês duas perguntas para a gente começar a trazer um entendimento sobre esse assunto na visão, na perspectiva de Kant. Então vamos lá. Primeiro assunto é o seguinte: explique com suas palavras o que significa transcendental para Kant, tá? Então a gente tem aqui uma pergunta que ela pode trazer uma visão em que você pode colocar o seu entendimento de uma forma que seja pessoal. Mas nós vamos trazer aqui para vocês o entendimento sobre essa primeira pergunta. Então explique com suas palavras o que significa transcendental para Kant. Então vamos lá. Para a gente entender o que ele vai dizer aqui. Tá? Diz o seguinte: Kant define que todo conhecimento que em geral se ocupa não tanto com objetos, mas com o nosso modo de conhecimento de objetos, na medida em que este deve ser possível, é a priori. Nós falamos sobre isso em uma aula, conhecimento a priori. Tá? Repetindo, a primeira pergunta que vai falar sobre como Kant vai definir o que é transcendental. Então, novamente, ele define que todo conhecimento que em geral se ocupa não tanto com objetos, mas com o nosso modo de conhecimento de objetos, na medida em que este deve se posicionar a priori.
ok? Essa pode ser encaixada como a primeira resposta dessa questão que nós estamos estudando, tá? A segunda, com base no que você estudou até aqui sobre quem? Sobre Kant, que é o filósofo que nós estamos estudando nesse capítulo, do fragmento acima, construa um breve resumo sobre o entendimento desse filósofo sobre o conhecimento. Então é interessante em sua casa você produzir esse resumo, não perdendo o foco e trazendo a perspectiva do conhecimento na visão de Kant. O que Kant fala, né, acerca do conhecimento, acerca da razão, a forma como ele conduz a perspectiva do conhecimento, como ele fez essa abordagem entre a razão. Então você pode estar trazendo um pouco dessa discussão acerca do conhecimento. Você pode trazer um destaque sobre o conhecimento a priori e posteriori, que foi estudado em uma aula passada, que ele vai trazer essa definição. Em cima da pergunta, você vai conseguir trazer uma resposta que vai fortalecer aí o teu resumo, ok? Até aí deu para a gente entender? Beleza? Nós vamos passar agora para a próxima tarefa, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre ela. Vamos lá. Bom, essa atividade aqui você pode estar respondendo em casa, reforçando lá no seu caderno com o seu livro, tá? Diz o seguinte: como é possível o ser humano alcançar o conhecimento a partir da filosofia de Kant? Bom, se nós temos um entendimento que esse capítulo está trazendo um entendimento sobre a perspectiva de Kant acerca do conhecimento, então nós temos aqui uma ideia. Então ele vai dizer: para Kant, dois elementos ajudam nessa busca: a sensibilidade e o entendimento. Então aqui ele está pedindo para que a gente venha explicar sobre isso. Repetindo, como é possível o ser humano alcançar o conhecimento a partir da filosofia de Kant? E a pergunta é: para Kant, os dois elementos ajudam nessa busca: a sensibilidade e o entendimento. Vamos lá para a gente trazer para vocês a segunda resposta. Bom, então nós vamos falar aqui as respostas que ele traz sobre sensibilidade. Primeiro, ele pediu para que você pudesse colocar as opções. Por meio da sensibilidade, os objetos são percebidos pela intuição. Olha aqui, sensibilidade e intuição. E por meio do entendimento, outro destaque. Os objetos são pensados nos conceitos. Professor, então quer dizer que através da sensibilidade é que eu vou justamente perceber através da intuição. Isso. Então, repetindo, por meio da sensibilidade, os objetos são percebidos pela intuição e por meio do entendimento. Os objetos são pensados nos conceitos. Outro ponto, a razão. A razão precisa ser confirmada e provada pela experiência e pela prática. Pode ser ciência, ok? E a experiência, por sua vez, se não é conduzida pela razão, não chega a nenhum conhecimento satisfatório e verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo que é necessário que a razão, ela precisa ter uma confirmação baseada na experiência e na prática, ok? Então nós sabemos que essa razão precisa estar expandida nessa perspectiva da experiência e pela prática. Vamos à próxima. Então nós falamos justamente da sensibilidade e entendimento. Em seguida, na B, nós falamos sobre a expressão a razão sem experiência, que vai falar justamente que é necessário que a razão ande com a experiência, e vai dizendo que é vazia e a experiência sem razão é cega, ok? A próxima diz o seguinte:
Explique o motivo pelo qual o pensamento kantiano ganhou a denominação de segunda revolução copernicana. Bom, até na minha fala no início da aula eu já fiz justamente essa comparação, porque justamente os dois, eles conseguem trazer algo diferente para a época. Né? É um avanço com duas concepções, dois conceitos que abalam a estrutura da igreja naquela época. Então a resposta vai estar associada a isso, ok? Então há uma associação nesse sentido. Que é justamente o que eu coloquei para vocês, certo? Essa seria a resposta. Ok. Bom, nós vamos agora para a terceira e última questão, que diz assim: o conhecimento é a joia buscada e ansiada pelos filósofos. Olha que interessantíssimo essa frase. Você que está aí com o seu livro acompanhando em casa, vamos refletir um pouquinho novamente no início dessa pergunta que diz: o conhecimento, nós estamos estudando sobre conhecimento na visão de Kant. Então ele aqui está colocando, o conhecimento é a joia. Então você compara o conhecimento a uma joia que seja muito cara. Ele diz, buscada, que começam a ir atrás, as pessoas vão em busca daquilo. E ansiada, desejada pelos filósofos. Então, os filósofos vão em busca desse conhecimento. E aí continua dizendo, aqui continua, e as estratégias para o processo de lapidação dessa joia são vastas. Ele está dizendo o quê? Que para você ter uma joia perfeita, bonita, aquela joia que está lá na vitrine de uma loja, ou que a mãe de vocês já ganhou do pai de vocês, tem um processo, ela precisa ser lapidada. Então ele está dizendo que o conhecimento precisa ser lapidado. Cada filósofo pensa de uma forma, ou seja, cada filósofo tem uma linha de raciocínio. Se você for pesquisar sobre outros filósofos que não seja o Kant, você vai perceber outras ideias desse filósofo. Continua. Kant diz que o conhecimento pode ser obtido de dois modos. Olha aqui, a priori e a posteriori. Explique cada um dos modos exemplificando. Então nós vamos agora trazer um pouco dessa resposta para vocês. Vamos lá. Aqui. Bom, tá aqui. A priori, o que é esse conhecimento? Lembra que nós falamos na aula passada sobre ele? A priori, são todos os conhecimentos construídos sem relação alguma com qualquer experiência. Aí ele cita um exemplo. Lembra que a questão está pedindo um exemplo? Então nós vamos trazer um exemplo agora para vocês. Por exemplo, as equações matemáticas. O que tem a ver, professor? Novamente, são todos os conhecimentos construídos em relação a alguma ou qualquer experiência. Por exemplo, as equações matemáticas, é possível construir um cálculo matemático sem fazer qualquer experiência. Olha aí, olha as nossas professoras de matemática, você consegue construir um cálculo sem qualquer experiência, com os números, tá? Os conhecimentos a posteriori são aqueles que, ao contrário do conhecimento a priori, necessitam de uma experiência ou têm com ela alguma relação com outro elemento. Por exemplo, as leis da física, elas necessitam de testes práticos para serem comprovados. Então você conseguiu perceber a diferença que existe entre esses dois tipos de conhecimento? Então nós sabemos que o primeiro aqui é a priori. São todos os conhecimentos construídos sem relação alguma com qualquer experiência. Não há uma necessidade de uma experiência. E aí cita um exemplo que são as equações na matemática, que é possível você construir esse cálculo matemático sem fazer qualquer experiência com o número. Então isso está dizendo que é o conhecimento a priori, na visão de Kant, beleza? O outro exemplo, repetindo, para reforçar, para que você não esqueça, é o conhecimento a posteriori, que são aqueles que, ao contrário do conhecimento a priori, necessitam de uma experiência ou tem com ela alguma relação, que ele traz como exemplo, as leis da física, elas necessitam de teste prático para serem comprovadas. Percebeu a diferença? Pois é. Essa é a resposta da nossa última questão.
ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Continue lendo sobre filósofos, sobre conhecimento, e no próximo encontro nós estaremos juntos. Não esqueça que filosofia é o ato de pensar. Um forte abraço.